segundo ano. Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana. Estão preparados para mais uma aulinha de português? Que bom! Então vamos lá! Para darmos início, eu vou contar para vocês a história A Boca do Sapo, de Mari França e Eliardo França. Vamos lá! A Boca do Sapo. O sapo estava à beira do rio. Passou o bode e falou: "Sapo, você tem a boca grande." E o sapo respondeu: "Não, a minha boca é pequena." O bode falou: "Não, boca pequena é a boca do tatu." Passou o tatu e falou: "Sapo, você tem a boca grande." E o sapo respondeu: "Não, a minha boca é pequena." O tatu falou: "Boca pequena é a boca do gato." Passou o gato e falou: "Sapo, você tem a boca grande." E o sapo respondeu: "Não, a minha boca é pequena." E o gato falou: "Boca pequena é a boca do coelho." Foi quando o coelho chegou falando: "Vai ganhar o bolo inteiro quem apagar todas as velas de um sopro só." E o sapo, todo contente, falou: "Ah, quem tem a boca grande sou eu." Então, esse foi o fim da nossa história. E agora nós vamos fazer a compreensão textual dessa história, certo? O que é compreensão textual? A compreensão textual é quando a gente entende os acontecimentos da história. Por exemplo, qual era o título dessa história? A Boca do Sapo, isso mesmo. Então, quais eram os personagens que apareceram na história? Vamos lá, lembrem aí comigo. O sapo, né? O bode, o tatu, o gato e o coelho. Quantos personagens tinha na história? 5 personagens. Quem era o personagem principal? Aquele que mais apareceu na história? Nosso amigo sapo, né? Então, aonde é que aconteceu a história? Na beira do rio, certo? E o que foi que aconteceu no final da história? Por que o sapo resolveu ter a boca grande se durante toda a história ele dizia que tinha a boca pequena? Isso mesmo, porque ele queria ganhar o bolo inteiro, né? Por isso, ele dizendo que tinha a boca grande, ele ia conseguir apagar todas as velas e iria ganhar o bolo inteiro para ele. Então, compreensão textual é quando a gente faz uma análise de todo o texto e compreende o que aconteceu naquele texto. No caso aqui, a nossa história hoje, A Boca do Sapo, certo? E também, além de compreender textos, a gente também pode produzir textos ou frases, certo? E para isso, a gente precisa usar a nossa imaginação, certo? A gente precisa utilizar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Por exemplo, se eu imaginasse aqui o desenho, uma imagem de um jardim bem florido, com várias flores. O que eu poderia escrever sobre esse jardim? Pronto, eu poderia escrever assim: o jardim tem flores coloridas. Isso era uma frase sobre o jardim. O que mais eu poderia escrever sobre o jardim? Pronto, as flores do jardim são muito bonitas, certo? Então, eu acabei de produzir uma frase, certo? Quando eu uso as minhas ideias, eu uso a minha imaginação e crio frases
ou texto, eu estou produzindo. E como a gente, além de imagens, a gente também pode usar um certo tema ou uma palavra para criar uma frase. Vamos relembrar aqui um personagem da história. Por exemplo, se eu tivesse aqui a palavra sapo. Que frase, né, que não tem lá na história, que eu poderia escrever com a palavra sapo? Vamos lá, pense. E isso eu posso dizer assim: o sapo pula muito, não é mesmo? Então, eu posso criar diversas frases com uma palavra, através de uma imagem, certo? A gente precisa de um assunto para criar frases ou textos, certo? Para a gente produzir as nossas frases ou os nossos textos. Agora, vamos observar aqui mais uma vez a palavra sapo. Quais são as letrinhas que compõem a palavra sapo? A letrinha S, a letrinha A letrinha P e a letrinha O. Muito bem! Então, para a gente escrever as palavras, a gente precisa de letras, não é mesmo? Agora me digam quantas letras aparecem nessa palavra? 4 letrinhas, né? Apenas. E quantas sílabas tem a palavra sapo? Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra sapo? 2 vezes, não é mesmo? Então, a palavra sapo tem 2 sílabas. Agora, vamos observar outra coisa. Vocês sabiam que a nossa escrita tem vários tipos? Isso mesmo. Temos as letrinhas bastão, que vocês conhecem desde a educação infantil, certo? E também temos as letrinhas cursivas, que foi uma maneira de se escrever diferente, manual, que foi criada para que a escrita fique mais rápida, que você consiga escrever mais rapidamente, certo? Então, vamos observar aqui a palavra sapo escrita em letras bastão, letras de imprensa e em letras cursivas. Vamos observar. Observaram que a letra bastão ela é mais reta, né? E já as letras cursivas, tanto a letra maiúscula quanto a letra minúscula, são mais enroladas, né? Tem mais curvas, tem mais movimento. Mas se com a prática a gente consegue escrever elas bem mais rápido do que se formos escrever a letra de imprensa, a letrinha bastão que vocês conhecem, certo? Então, a gente consegue escrever muitas palavras, as letras elas não mudam, muda o formato das letras, mas não muda a sequência, não muda a ordem das letras não, tá bom? Então, se eu for escrever a palavra sapo em letras bastão, né, letras de imprensa, e for escrever em letras cursivas, eu vou usar as mesmas letras, tá bom? Não esqueçam, as letrinhas não mudam de lugar e nem tiram uma para colocar a outra, não. Vai ser as mesmas letras, mas apenas escritas de formas diferentes. Agora vamos observar aqui a frase. O sapo estava à beira do rio, que é a primeira frase que tem lá na nossa história. Observe aí. Vocês podem observar que quando a gente escreve uma frase ou um texto, a gente precisa de espaço entre as palavras. Por quê? Por que nós precisamos de espaço entre as palavras nas frases e nos textos? É uma coisa muito importante esses espaços, sabiam? Porque com os espaços nós conseguimos entender o que está escrito na frase ou no texto. Vamos imaginar aqui que esta frase estivesse toda emendada, não tivesse nenhum espaço. Será que vocês conseguiriam ler essa frase? O sapo estava à beira do rio. Tudo junto.
a gente pode até conseguir, mas é muito trabalhoso, dá um pouco de dificuldade, não é mesmo? Então, para isso, nós precisamos dos espaços. Então, eu preciso colocar o, aí espaço, sapo, espaço, estava, espaço, na, espaço, beira, espaço, do e espaço, rio. Não é mesmo? Para que a gente possa entender a frase completamente. E assim, todas as vezes que a gente for escrever uma frase ou um texto, nós precisamos utilizar esses espaços. Não esqueçam, tá bom? Fiquem atentos quando forem escrever alguma frase ou texto. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, retornem ao vídeo, tá bom? Para que vocês possam fazer a atividade de vocês direitinho. Então, caprichem aí na atividade de vocês. Não esqueçam de mandar as fotos, tá bom? Das atividades. E até mais. Bons estudos, galerinha!